Considerado o livro mais importante publicado na Colômbia em 2012, Memória por Correspondência, de Gemma Reis, sai agora no Brasil em uma bela edição da Companhia das Letras. A Gemma Reis é uma das artistas plásticas e pintoras mais importantes da América Latina. Trabalhou junto com o Diego Rivera, com a Frida Kahlo. Depois da vida adulta, se radicou em Paris, onde realizou diversos trabalhos. Teve uma vida muito misteriosa e uma infância bastante sofrida que refletiu claramente o momento do seu país naquele tempo, entre a década de 20 e a década de 30. Ela saiu fugida do convento para onde ela foi mandada depois de algum tempo, Acabou indo para a Argentina, se casou por lá e teve uma vivência no Paraguai, acabou se separando do marido também, artista plástico, onde ela começou a fazer as primeiras pinturas. Naquele momento ela ainda era analfabeta, aprendeu a ler depois dos 18 anos, foi quando ela foi para a Europa, voltou algumas vezes para a América do Sul e teve contato com outros pintores. Ele é um livro realmente impressionante, é um romance epistolar dividido em 23 cartas que ela mandou para um amigo, contando histórias da sua infância. Existe uma ordem cronológica, em cada carta ela começa a contar um dos momentos, mas é até o momento onde ela foge do convento, onde ela e a irmã acabaram sendo mandadas depois de um tempo. Ela nasceu em Bogotá no ano de 1919 e não se sabe muito bem quem são seus pais, nem quem é o pai, nem quem é a mãe. Até os 4 ou 5 anos ela viveu com uma mulher chamada só de Senhorita Maria. Elas não tinham maiores informações dessa mulher, sendo que outras crianças passaram a viver com elas durante um tempo e depois essas crianças iam embora. Então não se sabe ao certo se essa Senhorita Maria era a mãe delas ou se ela foi entregue a essa mulher. O início de vida foi uma vida bastante miserável, onde elas viviam em um cômodo, sem janela, sem banheiro, e ela, muito pequena, tinha a função de limpar o pinico de todo mundo que vivia na casa. Também vivia um menino apelidado de Piolho, que depois veio a saber que era filho de um governador importante. Ela cresceu sempre tendo funções e acompanhando essa mulher junto com a irmã, que era um pouquinho mais velha. Helena, a irmã, era uma criança muito bonita, enquanto ela era uma criança considerada feia, vesga, com os cabelos emaranhados. Todo mundo sempre preferiu a irmã. As pessoas tinham uma predileção bastante forte por essa irmã, que também era considerada mais esperta do que ela. Elas passam por várias cidades com a Senhorita Maria, que em algum momento vai tocar uma fábrica de chocolates no interior da Colômbia. As meninas acompanham, ela ganha uma espécie de babá, que é uma pessoa que ela se apega, mas como é comum na sua vida, todo mundo que aparece também some, e um dia essa cuidadora vai sumir. A Maria some e elas são deixadas numa estação de trem e não tem o que fazer. E depois de passar por vários percalços, elas são mandadas para um convento fechado, abençoado por São Bosco. Lá existem várias meninas abandonadas, além da Helena e da Emma, e a Emma vai contar essa história através das cartas. Nesse lugar elas não aprendem nem a ler, nem a escrever, elas têm que trabalhar para pagar a própria comida e para pagar essa moradia, e elas trabalham arduamente. São crianças muito pequenas. Ela é a mais novinha de todas, que trabalham lavando a cozinha, lavando a igreja e principalmente bordando, Essas freiras, elas obrigam as meninas a bordar para fora, desde as famílias ricas de Bogotá até coisas para serem mandadas para o Vaticano. E lá a gente vê relatada todo tipo de experiência religiosa mais traumática que a menina poderia ter, uma criança, e ao mesmo tempo o apego e a vida interior que ela cria através dessa mítica da religião católica, da Bíblia e de tudo que é passado para ela. O quanto o mundo parece muito grandioso, é como se ela estivesse na caverna do Platão, e é essa vontade imensa que ela tem de conhecer tudo. E essa mulher que foi muito à frente do seu tempo, que teve uma vida tão difícil, passando por coisas inimagináveis, conseguiu superar
deixou uma arte, né, considerada uma arte ingênua, uma arte um pouco naif. Quando a gente conhece a história dela, a gente entende perfeitamente cada um de seus desenhos. Tudo isso relatado no Memória por Correspondência. Essas cartas foram entregues, esse amigo que as recebeu, que recebia, entregou por vontade dela depois do seu falecimento, e elas foram publicadas. É um prazer, é uma alegria ler um livro tão forte, tão preciso, que não é um romance contínuo, é um romance epistolar. Cada carta te dá vontade de chegar no próximo capítulo. A mulher era realmente incrível, ela também mexia muito bem com as palavras e com a imaginação do seu leitor, mesmo que fosse um leitor só inicialmente. A sinopse em 3 palavras de Memória por Correspondência é: cartas, convento e privação. Boa leitura, até o próximo Literatório. Tchau, tchau.